Olá, meus queridos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, amada seja a Virgem Santíssima, nossa Mãe querida e o nosso modelo de virtude. Nós vamos então dar continuidade ao capítulo 5, falando da experiência de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é para nós um grande modelo, um grande exemplo para a nossa ascensão espiritual. Ela vem nos mostrar que é possível, através do nosso dia a dia, dos nossos pequenos atos, um coração inflamado de amor, assim nos aproximarmos de nosso Senhor. Basta termos a confiança e o abandono que este mesmo Senhor nos elevará até pertinho do seu coração. E como nós tínhamos falado, né, na gravação anterior, sobre o chamado da liturgia. Como que nós temos uma grande graça através da liturgia da igreja para termos essa proximidade e esse caminho, né, de graça, esse caminho de crescimento espiritual. E o doutor Eli Ralph, ele nos diz assim: o espírito da liturgia permeava a vida da família Martã. Santa Teresinha, por exemplo, faz comentários frequentes sobre a importância da missa e de receber a Eucaristia, bem como sobre a importância do sacramento da reconciliação ou confissão. Ademais, suas descrições do cuidado com que se preparou para sua primeira confissão e primeira comunhão são realmente inspiradoras, e não há dúvida de que a santa tinha uma noção muito clara da essência interpessoal dos sacramentos, o encontro com o amor de Deus e sua expressão no amor ao próximo. Eles eram uma família, né, que participavam muito da Santa Missa. Em vários relatos deles, nós vemos eles acordando antes das 5 da manhã para participarem da Santa Missa, o louvor e a devoção pelas coisas sagradas, pelas peregrinações e por tudo aquilo que está em torno da liturgia. A própria família Martã dispensava muito dos seus bens para adornar as igrejas, para doar altares e coisas assim que eram necessárias na igreja, né? Então eles não eram uma família assim extremamente ricas, mas eles eram uma família que nós poderíamos considerar assim até com um certo poder aquisitivo, porque Zélia era uma empresária, né, uma empresária de sucesso, e o Luiz, ele era um comerciante, mas como a empresa de Zélia, um comerciante de relógios, né, ele era um relojoeiro, mas como a empresa de Zélia acabou ficando muito mais famosa, e para que eles não ficassem separados, tudo, né, eles foram, ele se dedicou mais ao trabalho dela, em ajudá-la, e assim por diante, eles tinham até um certo poder aquisitivo. No entanto, eles não eram presos de maneira nenhuma ali ao dinheiro, às conquistas deste mundo, né? Mas ao contrário, muitos relatos de que ele doou um altar para o Carmelo, doou uma imagem para a paróquia tal, e assim por diante, pelo esse apreço que eles tinham por todas as coisas que envolviam a liturgia. E a própria Santa Teresinha, ela descreve sobre a sua primeira comunhão, e é lindo de ver, né? E ela diz assim: ah, como foi doce aquele primeiro beijo de Jesus. Foi um beijo de amor. Eu senti que eu era amada e disse: eu te amo e me entrego a ti para sempre. Não houve exigências nem conflitos, tampouco sacrifícios. Já há bastante tempo, Jesus e a pobre Teresa olharam-se e compreenderam-se. Naquele dia já não era simplesmente um olhar, era uma fusão. Eles já não eram dois. Teresa havia desaparecido como uma gota de água que se perde na imensidão do oceano. Estava apenas Jesus. Ele era o mestre, o rei. Teresa não lhe havia pedido que tirasse a liberdade, pois sua liberdade a assustava. Ele se sentia tão débil e frágil que queria unir-se para sempre à força divina. Olha que lindo, né? E hoje a gente vê assim tantas crianças sem essa compreensão da primeira Eucaristia, né? E o quanto que Santa Teresinha do Menino Jesus e toda a sua família vem nos mostrar esse meio importante de nos ligarmos a Deus através da própria liturgia. Como o Padre Paulo Ricardo também ele gosta de dizer, né, nas suas aulas, que é como se a gente não tem as conexões que são Wi-Fi, por assim por diante. Quando recebemos a Eucaristia é como se
nós tivéssemos ali um cabo conectado diretamente conosco, né? E ela diz ainda assim sobre a continuidade, né? Quando ela fala da compreensão do sacramento da confirmação. Fui preparada com grande cuidado para receber a visita do Espírito Santo e não entendia por que não era dada uma atenção maior à recepção deste sacramento de amor. Como os apóstolos, eu aguardava a vinda do Espírito Santo com grande alegria em minha alma. Enfim, chegou um momento tão feliz, mas não senti um vento impetuoso no instante da descida do Espírito Santo. Ao contrário, senti a leve brisa que o profeta Elias ouviu no Monte Horebe. Naquele dia recebi a força para sofrer, pois o martírio de minha alma estava prestes a começar. Olha que lindo, né? E ainda nessa questão litúrgica, para a gente concluir falando o que ela dizia sobre o domingo. Que dia era o domingo para mim? Era o dia da festa de Deus e uma festa de descanso. Primeiro, eu ficava na cama por mais tempo que nos outros dias. Depois, Pauline mimava sua garotinha, trazendo-lhe chocolate para beber enquanto ainda estava na cama. E então, vestia-a como uma pequena rainha. Maria vinha cachear-lhe os cabelos e Teresa nem sempre era bonzinha quando Maria os puxava. Em seguida, ela ficava muito feliz de tomar a mão do seu rei, que naquele dia a beijava com mais ternura que de costume. Então, a família inteira saía para a Santa Missa. Que coisa mais linda, né? Aí, ainda falando sobre a catequética extraordinária, o livro vem nos trazer essa questão de Santa Teresinha do Menino Jesus, que um dos aspectos extraordinários que se notavam na formação de Santa Teresinha é a significativa transmissão da fé por parte daqueles que foram seus professores. Né, todas as pessoas envolvidas, ela foi catequizada pelas suas irmãs, a sua família ensinava, ela teve as irmãs, as freiras, né? Embora ela tenha aprendido muito em seus poucos anos de instrução formal e tirado grande proveito de retiros pré-sacramentais, das pregações de sua paróquia e dos livros que ela leu, sua família desempenhou o principal papel na transmissão da fé à santa. Por meio da família, ela vivenciou a fé como uma realidade viva, ensinada com precisão e discernimento em uma atmosfera de fé, amor e testemunho pessoal. Conquanto o papel do pai tinha sido extremamente importante, ensinando-a não só através de palavras e atividades, mas também de seu exemplo. As irmãs também tiveram um papel relevante nisso. É aquilo que eu já comentei com vocês, né? Que Santa Teresinha do Menino Jesus, ela contava que quando ela ia à Santa Missa, ela via realmente como rezavam os santos e como que ela admirava, né? De várias e várias vezes nos momentos da oração, ver os olhos do seu pai ali, todo piedoso, marejados de lágrimas, porque já tinha o coração mais no céu do que na terra. Como que é importante essa questão familiar, né? Então ela aprendeu no seio familiar a virtude com as suas irmãs, com a sua família, e vivendo a virtude, ela pôde também trazer, né, essa unidade ali com Deus, essa graça catequética que recebeu da família para fazer com que ela estivesse junto nos sacramentos. E sobre a sabedoria do alto também, né? Mesmo pessoas que nunca ouviram falar em meditação ou contemplação podem pegar-se meditando e contemplando quando Deus atrai os seus pensamentos para si, infundindo-lhe luz e amor do alto. Santa Teresa de Lisieux dá testemunho dessa infusão descomplicada, não analítica, de graça que ela costumava vivenciar nos momentos em que estava desocupada. Penso sobre Deus, sobre a vida, sobre a eternidade. Isso é uma meditação, né? Uma jovenzinha, uma criança que de repente, contemplando a natureza, né? Ela na natureza ela via Deus. Ela falava que quando ela foi viajar na sua peregrinação para Roma, quando ela olhava aquelas montanhas, aquela paisagem, o coração dela se transbordava em Deus. Quando ela era criança, a primeira vez que ela viu o mar, ela disse que não conseguia parar de pensar na imensidão de Deus. E quando o pôr do sol, os
raios de sol tocavam o mar, ela trazia na mente dela aquela lembrança da graça sendo infundida sobre a humanidade. Olha se isso não é uma bela de uma contemplação para uma adolescente, né, para uma menina aí dos seus 13, 14 anos, poder ver toda nessa dimensão da natureza, essa dimensão da graça de Deus. Apesar das grandes luzes que Santa Teresinha já recebia desde os 4 anos de idade, depois da morte da mãe e até completar 14 anos, ela também lutou muito contra sua teimosia e sofrimento por causa da perda da mãe. Ela reconhecia que era realmente insuportável por causa de sua sensibilidade extrema. Ela também, além dessa hipersensibilidade, ela tinha medos, escrúpulos, né? E muitas doenças psicossomáticas. A angústia de Teresinha cresceu ainda mais quando a sua segunda mãe, a Pauline, entrou para o mosteiro, como nós já falamos, né? E como eu já disse para vocês, que foi lá naquela noite de Natal, que pelo menino Jesus e por Jesus crucificado, ela recebeu aquela grande graça. Já falei isso com vocês na aula anterior, né? Mas eu acho lindo para nós também pegarmos aqui no exemplo do livro e mostrar assim o que ela mesma nos diz. Naquela noite de luz teve início o 3º período da minha vida, o mais belo e o mais repleto de graças celestes. O trabalho que eu fora incapaz de realizar em 10 anos foi feito em um instante por Jesus, contentando-se com a minha boa vontade que nunca faltou. Ele me fez pescadora de almas. Experimentei um enorme desejo de trabalhar pela conversão dos pecadores, um desejo que eu nunca havia sentido com tanta intensidade de antes. Senti a caridade invadir a minha alma, bem como a necessidade de esquecer-me de mim mesma e ser agradável aos outros. Desde então, sinto-me feliz. O grito de Jesus na cruz ecoava continuamente em meu coração. Tenho sede. Essas palavras acenderam em meu íntimo um fogo desconhecido e muito vivo. Eu queria dar de beber ao meu amado e sentia-me consumida por uma sede de almas. Como até hoje não eram as almas de padres que me interessavam, mas a de grandes pecadores, eu ardia de desejo de arrebatá-los no meio das almas das chamas eternas. Olha que lindo isso, né? Naquela noite de Natal, uma menina mimada, preocupada com presentes, com as frivolidades, sobe, né, birrenta, chorando, encontra-se com o crucificado, olha para Jesus e vê Jesus dizendo no íntimo do seu coração que ele tem sede. Desce depois daquelas escadas uma nova Teresa, uma Teresa madura, uma Teresa que assumiu uma responsabilidade de mãe. Quando nós dizemos que a maturidade está na maternidade, independente do nosso estado de vida, né, está aí no exemplo de Teresinha, uma menina ali nova, né, uma adolescente que ao completar ali perto dos seus 14 anos se torna uma mãe de almas, arde no coração dela o desejo de salvar almas para Deus, o desejo de resgatar essas almas que são a alegria do coração de Deus, né? Então, o quanto é importante essa nossa unidade com Deus, de tirar os nossos sentimentos e colocar os desejos do próprio Deus, né? Então é assim que é a graça, e ela mesma diz isso, né, no que nós acabamos de ler, a graça me alcançou, por ela mesma subiria a menina birrenta, tá esperando alguém vir lá consolar e falar que ela teria muitos e muitos presentinhos por muitos anos, como muitos pais fazem hoje, né, até os 30 anos, os filhos em casa, né, e assim por diante, mas não, encontra ali naquele momento uma Teresinha que se torna madura, que entende que a caridade é a chave de tudo, que Deus deseja levá-la nessa caridade, né? E aí é onde vem então a transformação dos desejos. Nós começamos a jornada espiritual com todo tipo de desejos conflitantes. À medida que somos formados pela palavra de Deus e assumimos a mente de Cristo, também percebemos que nossos desejos começam a mudar ou ganhar nova configuração.
Coisas que desejamos intensamente em determinada fase passam a ter menos importância. Coisas pelas quais tínhamos verdadeira aversão podem passar a ser objeto de maior desejo. Em suma, o valor que damos às coisas começa a mudar em nossas emoções, também participam dessa transformação. Nesse sentido, Jesus destaca a importância de permitir que nossas emoções entrem em harmonia com o nosso entendimento mais profundo da visão de mundo bíblica. Ele fala especificamente de como aquilo que tememos e aquilo que nos dá alegria começam a mudar. Quem experimenta esse chamado da graça vai vendo a vida se transformar, né? De repente a pessoa, ela se veste de um jeito, porque aprendida pelo mundo, ela entende que um estilo de vida, de se portar sexy, por exemplo, na vestimenta, é o belo, é o bonito, mas tocado pela graça, entendendo, por exemplo, o valor da modéstia, a sacralidade do nosso corpo, né, como um exemplo que eu estou dando, a pessoa vai entendendo a beleza da modéstia, a beleza das roupas, assim, com decência, e aquilo que ela nunca se imaginava na vida vestindo, ela começa a ver beleza naquilo, né, e assim se dá também com música e com todas as outras coisas da nossa vida, é a transformação dos desejos que vem também transformar o medo, né, e Jesus nos disse assim: eu vos digo, meus amigos, não tenhais medo daquele que mata o corpo e depois disso não pode fazer mais nada. Mas eu vos direi a quem deveis temer, aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Jesus está dizendo claramente que o temor do Senhor é a luz das consequências eternas de nossas ações. É muito mais importante do que ter medo daqueles que podem apenas matar o corpo, mas não podem nos prejudicar eternamente. Todavia, Jesus prossegue dizendo em seguida: não se vendem 5 pardais por 2 centavos? Mas nenhum deles é esquecido durante de Deus. Ora, até mesmo os cabelos de vossa cabeça são contados. Não tenhais medo, vós valei muito mais do que os pardais. Aqui vemos Jesus falar da transformação gradual dos nossos medos à medida que crescemos na verdade no amor do Senhor. Nós vamos entendendo que as coisas desse mundo passam, que as preocupações desse mundo passam, que nós precisamos unicamente nos confiar a Deus, nos confiar ao nosso Senhor, porque aquilo que Ele tem para nós é para uma eternidade, não para uma vida findada nesse mundo, né? E por fim, a transformação da alegria. Jesus também nos instruiu sobre a transformação da emoção da alegria à medida que somos instruídos na verdade das coisas pela palavra de Deus. Quando os discípulos voltaram de uma missão, mostraram-se alegres e entusiasmados, porque haviam conseguido expulsar demônios. Jesus, porém, exortou-os a alegrarem-se no que era de importância na eternidade. Não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Antes alegrai-vos, porque vossos nomes estão escritos no céu, né? E aí, trazendo para nós também, né, que seguindo a teologia escolástica, São João aborda as principais emoções: alegria, esperança, pesar e medo. Ele faz uma longa análise do modo como a emoção da alegria, ao responder totalmente às coisas de uma forma que não está em harmonia com a realidade verdadeira, pode prejudicar a alma e retardar o nosso progresso na jornada rumo a Deus. O santo apresenta uma análise tão profunda das outras emoções principais, mas afirma que quando uma emoção entra em harmonia com a verdade, as demais geralmente a seguem. Essa morte da alegria desajustada é um aspecto que São João da Cruz destaca ao falar sobre a noite escura da vontade. Trata-se de outra maneira pela qual São João nos ajuda a amar mais plenamente aquilo que Deus ama e odiar mais inteiramente aquilo que Deus odeia. E por fim, sobre os bens temporais, né? Trazendo ainda São João da Cruz, ele define os bens temporais especificamente como riquezas, status, posições sociais e outras coisas que conferem prestígios, como filhos, parentes, casamentos, etc. Embora afirme claramente que não há nada desnecessariamente pecaminoso ou que seja causa de pecado nesses bens, o santo nos adverte que, por causa da nossa fragilizada natureza humana,
tendemos a apegar-nos a elas, buscando aí a satisfação que apenas Deus pode nos proporcionar. E é difícil a gente entender isso, né? Um filho, que é uma grande alegria do nosso coração, o nosso matrimônio, né? O nosso cônjuge, que são os grandes presentes de Deus na nossa vida, eles não podem ser a satisfação dos nossos desejos. Ainda que eu perca um filho, ainda que eu perca um cônjuge, né? Um esposo, eu tenho que ter a minha alegria em Deus, né? Porque aquilo que está nesse mundo se finda nesse mundo, mas aquilo que se finda, que se coloca em Deus, durará eternamente, né? E a felicidade eterna que Deus tem para nos proporcionar sempre, né? O primeiro grau de dano é um embotamento do intelecto diante das coisas de Deus, o que provoca uma espécie de recaída. Ele está falando aqui sobre os graus de dano que os nossos apegos podem fazer, né, para a nossa espiritualidade. Então, essa questão da recaída, né? O primeiro grau de dano que brota dessa alegria é recaída. Que alegria é essa? A alegria pelas coisas do mundo, que às vezes são lícitas, como a alegria pelos filhos, a alegria pela casa, alegria pelo trabalho, alegria pelo que o mundo proporciona. Tudo isso pode me causar alegria, tudo isso me é lícito, mas o meu coração, minha satisfação de todos os desejos deve estar em Deus. Assim como nós meditamos que estava de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Assim via ela diante das belezas e até das tardes de pescaria com o seu pai, que era uma atitude santa e linda, onde eles meditavam e falavam de Deus, tinha perdido os seus encantos, pois os seus olhos estavam voltados somente para o céu. O segundo grau de dano é oriundo da inadequada alegria dos bens temporais, é uma atitude cada vez mais tolerante para com as coisas passageiras desse mundo, né? Nós cada vez mais temos o coração voltados para as coisas temporais. O terceiro grau de dano é o total abandono de Deus. O quarto grau de dano, de acordo com São João da Cruz, é o próprio esquecimento de Deus. Essas pessoas agora têm um novo Deus, o dinheiro, né? Então é muito interessante nós vermos sobre isso nessa aula de hoje, devido ao nosso tempo. Nós só citamos esses danos e na outra parte da nossa meditação nós vamos com certeza nos aprofundar nisso, trazendo ali Santa Teresinha e São João da Cruz e mergulhando em cada um desses graus de danos para que nós possamos trazer isso para a nossa vida e compreender como que o nosso desapego das coisas do mundo pode ser a satisfação total das nossas alegrias voltadas para o céu e não para a terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Santíssima, salve.